Voltando aqui agora a mais um tópico do nosso livro texto, mais um capítulo, que diz a respeito da vontade de Deus. A gente ouve muita gente falando aí, né? Tudo é porque Deus falou comigo, e assim é a vontade dele que eu faça isso, que eu faça aquilo. Nessa perspectiva de identificarmos a vontade de Deus, é importante nós termos eu diria assim, muita intimidade com o Senhor, né? Termos encontros, uma vida devocional baseada na oração, na adoração, em busca de um compromisso com Deus, para que você possa entender e discernir qual seja a melhor vontade, a verdadeira vontade dele para a sua vida, qual seja a perfeita, conforme Romanos 12, qual seja a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então é bom nós lutarmos por isso, buscarmos isso. E falando em vontade de Deus, tem duas vontades assim, teologicamente, de se estudar, né, como fundamentos. Seria a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Nós vamos já falar sobre essas duas vontades, né, teologicamente estudadas, mas eu queria fazer assim, uma pequena introdução, que está também no livro texto de vocês. Nunca se conhecerá a vontade de Deus sem antes conhecer a Bíblia. Temos falado já isso. Não há ética sem teologia, sem palavra de Deus. Esta vontade permeia toda a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. No Salmo 19, versículo 7, eu vou fazer essa leitura aqui. Salmo 19, veio aqui na minha Bíblia, Salmo 19, versículo 7. Diz assim as Escrituras: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Coisa maravilhosa, né? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Refrigera também significa refrescar, né? Significa atenuar, acalmar a alma. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele diz que ele chama a lei do Senhor de perfeita, e ele chama também a palavra de Deus de lei, e chama a palavra de Deus de testemunho, e diz que ela é perfeita, ou seja, a lei do Senhor tem uma qualidade, um adjetivo, ela é perfeita, e ela serve para quê? Para refrigerar, para acalmar a alma. Depois ele diz que a palavra de Deus é o testemunho do Senhor, e ela é fiel, ela é sempre fiel, mesmo que você seja infiel, ela é fiel, ela não muda, ela permanece. Deus te ama, mesmo que tu não o ames, Ele te ama. E mais, ela te dá a garantia de ter sabedoria aos simples. Ou seja, não é preciso um teólogo, mestre em teologia, para compreender a palavra. Porque a sabedoria vem de Deus, ela consegue dar condições de os simples aprender a palavra de Deus. Então, esse é um versículo muito, muito forte, muito poderoso, que nos incentiva muito a buscar esses estudos de Deus, de sua pessoa. Nosso Senhor Jesus, ele ensinou que a vontade de Deus é o bem supremo. Ele dizia sempre na oração, né? Na oração do Pai Nosso, que ele nos ensinou, a oração que ele nos ensinou, ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus prevalece sobre qualquer situação. Esse está registrado em Mateus 6:10. Submeteu-se, Jesus se submeteu à vontade do Pai em qualquer circunstância. Mesmo no momento da crucificação, em Mateus 26, ele atendeu. Ele disse: se for da tua vontade, passe de mim. Se for da tua vontade, passe de mim esse cálice, se for possível, se não, seja feita a tua vontade.
e ele foi cumprir a sua missão de morrer pelos nossos pecados. Então a abrangência da vontade de Deus abrange todas as áreas da vida de seus filhos, os crentes, desde a vida religiosa, eclesiástica, profissional, econômica e etc. Em cada área da vida humana, a vontade de Deus é revelada pelo menos em dois aspectos, como eu já falei antes. A vontade diretiva e a vontade permissiva. A vontade diretiva de Deus é a capacidade ou atributo de Deus de por si só escolher para as suas criaturas. Ele vai conduzindo a gente para aquilo que é a intenção dele. É esta vontade que leva Deus à ação, independentemente de qualquer lei ou coação do comportamento humano. Podemos ver esta vontade divina nos mais autênticos exemplos registrados em Mateus 26, 39 a 42. Foi esse momento decisivo de Deus conduzindo a vontade dele e Jesus submetendo a vontade do Pai em qualquer situação. Assim deve ser a nossa vida, né? De termos os nossos planos, mas não esqueçamos que o planejar tem um provérbio que diz assim, provérbio bíblico, diz assim, que cabe ao homem planejar, o executar pertence a Deus. Então, essa é a vontade diretiva de Deus, executar. Ele executa a sua vontade em nossa vida, como Ele quer. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou seu rosto orando ao Pai, aí dizendo assim: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo uma segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se conforme a tua vontade. Então, é bom você ler esse texto no capítulo 26 de Mateus, nesse momento onde Deus dirige a sua vontade na vida do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler um versículo que está aqui no nosso livro, que é Mateus 5, 45. Mateus 5, versículo 45. Vamos aqui à nossa Bíblia. Mateus 5, 45, diz assim: porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Essa é a vontade diretiva de Deus. Às vezes a gente nos pergunta: por que há uma pessoa ali do lado de casa, do meu trabalho, que eu faço tudo certinho, estou no processo de Deus, sirvo ao Senhor, e aquele cara é um ímpio, é uma pessoa desprezível muitas das vezes, e ele consegue coisas que eu não consigo? Porque isso é a vontade diretiva de Deus, a vontade diretiva, que possa ocorrer para que a gente possa ter aprendizado em tudo que Deus nos coloca a fazer à frente da sua obra. Por último, a vontade permissiva de Deus é a vontade que podemos entender como circunstancial, ou seja, que Deus permite ou tolera a certa pessoa ou comunidade fazerem determinadas coisas, sem contudo provar absolutamente tais ações e ideias. Exemplos, por exemplo, a eleição do primeiro rei de Israel. A eleição do primeiro rei de Israel, Saul, foi vontade permissiva de Deus. Também a tentação de Jó por Satanás. Jó, o homem íntegro, temente a Deus, foi permitido ele ser provado por Satanás. Isso é a vontade permissiva. O casamento de Sansão. Por vontade permissiva também entendemos outro tipo de vontade, como também atributo divino, mas é traduzido em ação por circunstâncias independentes de interesses revelados de Deus. Lucas 11, está registrado isso no texto de Lucas 11, 5, 8. 11, Lucas 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 8. Eu vou ler rapidamente para encerrarmos esse tópico aqui da vontade de Deus. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães,
pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão contigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante e dar-lhes, porque seu amigo levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, então lhe dará tudo o que lhes der. Jesus está falando aqui dessa vontade permissiva de Deus, que Ele permite que certas coisas aconteçam para que nós tenhamos aprendizados na nossa vida cristã e possamos crescer no conhecimento de Deus e da Sua Palavra. Começamos aqui agora outro tópico do nosso curso, do nosso módulo de ética cristã, capítulo referente à ética ministerial, ou seja, os princípios relativos à vida ministerial. Quem é o obreiro cristão? Quem é o obreiro? O que ele faz? Como ele é? O que ele deve fazer? Como se comportar? É esse o tema da ética ministerial. O obreiro cristão não é um ser celestial, não é um semideus, nem um extraterrestre. Ele é um homem como qualquer um, como qualquer outro, que sente alegria, que sente tristeza, que tem fome, sede, que tem calor, sente frio, que vai ao banheiro, que toma banho, que faz isso, faz assim. Ele é um ser humano, com todas as fragilidades, com todas as dificuldades, com todas as coisas que ocorrem a qualquer pessoa. Ele não é um super-herói da Marvel, nem outro qualquer tipo de super ser que esteja fora de qualquer coisas normais que o ser humano tem. O obreiro, em síntese, é um homem. Tem consciência que é nada mais, nada menos que um homem. O obreiro não deve esquecer isso. Ele não deve mesmo assumir a postura de ser um semideus ou coisa parecida. E como ele não deve se esquecer, eu vou colocar aqui desses 7 pontos que o obreiro nunca deve esquecer. O obreiro nunca deve se esquecer de que é inteiramente dependente de Deus. Deve orar. Primeiro, nunca deve esquecer que é inteiramente dependente de Deus. Segundo, deve orar e vigiar constantemente para não cair em tentação. Terceiro, deve manter-se sob constante vigilância para conter seus impulsos carnais. Quarto, deve ter cuidado com sua língua. Quinto, deve manter uma fiscalização sobre seu temperamento, deve ter um domínio próprio. Sexto, deve ser sincero ao avaliar-se a si mesmo. Como Paulo fala, examine esse homem a si mesmo, para ver se está bem ou se não está bem. Por último, sétimo, ele não deve nunca esquecer de ser cheio da compaixão do Espírito Santo de Deus. Esse são as 7 pontos na vida de um obreiro que ele nunca deve esquecer. O obreiro, além de ser um homem, também é um cidadão, está na sociedade. O fato de ser condutor de alma não implica que o obreiro venha a perder sua identidade de cidadão. Como cidadão, ele tem direitos e deveres. Aliás, os direitos são precedidos pelos deveres. Para provar que é um verdadeiro cidadão da pátria celestial, o obreiro deve ser um bom cidadão de sua pátria terrena, exercendo com liberdade e responsabilidade os seus direitos e cumprindo fielmente com seus deveres, além do sublime e sagrado dever de ganhar e guiar almas para o reino de Deus. O obreiro deve cooperar com as autoridades locais para a boa ordem da comunidade local. Então, são algumas orientações acerca de um comportamento, do obreiro, da ética ministerial, que estamos falando nesse capítulo. Como ter ética eclesiástica no ministério? É uma luta constante. Um obreiro perfeito. Não há um obreiro perfeito.
esse grande obreiro é comparado a um agricultor. Um planta, outro rega, o outro colhe, mas Deus é que dá crescimento à obra. Você pode ler isso com detalhes na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 6, 3 a 7. Eu vou fazer essa leitura rapidamente. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 3 a 7. Vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 3 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tivermos negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante infiéis. Então, ele está falando aqui de conduta, Paulo, de conduta ética dentro da igreja. Então, não há obreiro perfeito, vai ter problemas que vai aparecer na vida ministerial, e o obreiro precisa saber construir uma situação para resolver essas questões dentro do ambiente eclesiástico, dentro da igreja. Porque quando vai para fora, aí pode ter a situação de um mau testemunho, né, diante da sociedade como um todo. Então, deve ter alguns princípios éticos para a vida eclesiástica que são importantes manter: um relacionamento com o antecessor, um relacionamento com o sucessor na obra, relacionamento com os colegas de ministério. Isso vocês vão poder estudar com detalhes aqui no livro texto. Um relacionamento com a igreja que serve, quais são os deveres, quais são as obrigações, os direitos que o obreiro tem em relação à igreja, em relação aos seus auxiliares. O obreiro cristão, para todos os efeitos, é líder. Ele está na liderança de um grupo. E ele tem pessoas que estão liderados por eles, seus liderados. Nunca ele deve esquecer que foi Deus quem fez ele ser um líder. Por essa razão, deve levar em consideração várias condições que envolvem os liderados, né? Uma capacidade muito grande de ser um líder, e não um chefe, né? Não ser alguém que vai apenas como se fosse um capataz de alguém. Ele é um pastor de rebanho, e a obrigação do pastor, de obreiro, ele em geral, prever segurança para as ovelhas, alimentar as ovelhas, dar segurança, dar abrigo, alimentação e segurança para as ovelhas, para que elas possam ter um crescimento gigante na obra de Deus. A ética também no ministério pastoral, né? A ética no ministério pastoral, na nossa lição, ela é também citada. A importância do ministério pastoral é de significado inexplicável. A função do pastor é superior à das demais autoridades aqui na terra. Os governantes aqui tratam dos interesses necessários, porém instáveis, quando comparados com a função do pastor, consciente de sua chamada. A razão da superioridade é que ele lida com valores eternos. Ele lida com as almas dos homens. As atividades do pastor aqui têm repercussão em 3 dimensões. O que o pastor fizer tem repercussões em 3 dimensões: na terra, entre os homens, no céu, junto de Deus, e no inferno. Ele pode estar construindo por aí para o abismo. Abismo, entendam, uma queda ministerial, né? Uma queda ministerial. Não há super obreiro, superpoderes que evitem a queda de um obreiro. Nós temos vários exemplos de obreiros muito fortes, ministérios muito grandes, que até tiveram quedas infantis, assim, na sua carreira de pastor. Então, o pastor tem que ter dignidade com o ministério pastoral. O pastor é um cooperador de Deus, uma dádiva de Deus.
é um embaixador de Cristo. Se os pastores refletirem bem sobre a missão que Deus lhe confiou, nunca trocariam esse sublime empreendimento por nada desta vida. Os anjos têm consciência da importância desse serviço sagrado e governariam e gostariam de assumir esta tarefa. Porém, Deus não lhes deu esse direito, antes confiou aos homens, segundo a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12, fala sobre isso, que os anjos queriam ser pastores, mas Deus confiou aos homens essa missão. Então, que o pastor faça com excelência a função de pastor, e o que representa Deus, ele nunca deve deixar de ser obediente a toda a expressão que vem de Deus para a sua vida. Ok? Então, o pastor tem várias situações em relação à ética, né? Como a administração da igreja, a responsabilidade do pastor não se restringe apenas à atividade de pregar. Ele tem toda a questão de responsabilidade pela administração da igreja, pelo patrimônio da igreja, o material, o progresso evangelístico, o crescimento da obra, a organização da igreja, os departamentos. Isso é a missão dele. Ele é necessário uma boa administração para que ele entenda que ele precisa se relacionar com um gestor de pessoas, e é uma liderança expressiva dentro do reino de Deus. Ele precisa se capacitar, se preparar para ter uma conduta ética junto a todas as responsabilidades infligidas ao ministério pastoral. Também ele precisa ter, dentro da ética pastoral, princípios de etiqueta, de higiene, né, de estar sempre conservando a sua imagem, para que ele tenha cuidado até no seu trajar, na sua linguagem, quando pregar, quando se dirigir ao púlpito, quando tiver algumas coisas a expressar à igreja, a lideranças, aos liderados, que ele possa ter um cuidado com essa linguagem. Também ele precisa ter um hábito de leitura, uma leitura aplicada e disciplinada da Bíblia, uma preparação, busca de aperfeiçoamento sempre, atualização sempre, buscando a presença de Deus em todos os momentos. Precisa ter uma vida de oração, tem que ter um cuidado, um zelo todo especial com o culto na congregação. O culto que ele está dedicando não é a qualquer divindade, é o culto ao Senhor, e tem objetivos definidos na forma do culto. Então ele precisa ter um culto que edifica, um culto que desenvolve dons, fruto do Espírito, que evangelize, que acrescente a vida das pessoas, acrescente a igreja. Esse tipo de culto é o culto congregacional, também popularmente chamado de culto público, onde as pessoas se reúnem ali certos dias da semana para adoração ali, e todos os cultos ao qual ele for designado estar presente, sem ter esse comportamento de responsabilidade, não faltar, não ter nenhum tipo de mácula sobre o seu procedimento como ministério, como pastor, né? Isso compõe esses elementos da ética ministerial, que são vários princípios aqui que vocês vão ler com bem detalhamento nesse livro maravilhoso aqui que nós estamos estudando, de ética cristã, tá bom? Então tem cultos de inauguração de templo, culto de seminário, escola, culto de aniversário, culto de formatura, culto de oração, culto de doutrina, culto fúnebre. São várias situações que o pastor não pode se omitir, né? Ele tem que estar presente
na vida diária da igreja. Vamos falar um pouquinho também da ética do obreiro na família, né? Na sua família. A família, a igreja, o ministério são base de apoio do ministro. Então tudo começa na família. Com base na Bíblia, vemos que a ética do pastor para a família é muito importante. Aí você vai ver as recomendações aqui no nosso livro sobre essa ética do obreiro com sua família. Também a ética do obreiro junto às finanças exige fidelidade em todos os sentidos. Ele tem que ser um exemplo de fidelidade nessa questão financeira na igreja, ter cuidado com as dívidas, não gastar além da sua renda, ser pontual nos pagamentos, dos compromissos financeiros pessoais, dos compromissos financeiros da congregação, da igreja, para evitar constrangimentos à sua pessoa e constrangimento à igreja, né, a denominação a qual ele está vinculado. Também são bem expressos aqui nesses códigos de ética ministerial. Conceitos éticos para o lar cristão, né? Tudo isso estamos abordando. O conceito do lar cristão é a expressão física do casamento e da família. O lar é a célula máter, o principal núcleo da sociedade, da religião e da pátria. Os pais devem ser responsáveis, tementes a Deus e devem estar com todas as suas responsabilidades socioeducativas, socioeconômicas, junto da sua família, como exemplo para toda a congregação. Ter um lar honrado por Jesus junto com o seu ministério todo, né? Então são vários elementos que entram nessa questão da ética ministerial e pastoral, ao qual vocês vão ter a oportunidade sublime de estar estudando aqui no livro texto sobre essas situações, a questão das propriedades da igreja como sociedade ou organização humana. A igreja, além de ser a casa de Deus, ser a assembleia dos eleitos, dos salvos, mas ela é um edifício público e ela está dentro de uma sociedade onde está sujeita a impostos, sujeita às leis de institucionalização organizacional da igreja. Então ela precisa ter uma vida de fraternidade, ser uma luz ali no bairro, na vila, na cidade, onde quer que ela esteja localizada. Compete ao líder manter essa luz ali naquele lugar para ser usada por Deus. E também uma questão ética importante, que tem muito a ver com os ministérios, é a questão do bem e do mal, né? O bem e o mal. A origem do mal tem sido objetivo de inquirição desde o início da humanidade. Cremos que a Bíblia tem a resposta sobre a origem do mal, os ensinos que podem levar o homem ao conhecimento da verdade de Cristo, que liberta do poder do mal a todos quantos queiram conhecer. Existe sempre a questão da universalidade do mal. O mal começou no universo ali na queda de Lúcifer, depois contaminou a humanidade com a queda de Adão, mas em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós temos a promessa verdadeira de que Cristo é o Redentor. Ele vai redimir todo o mal que existe e transformar todo o mal, toda a maldição em bênçãos, em bem. Deus é supremo bem. Mesmo o mal existindo em todas as áreas, Deus é supremo bem. Ele tem capacidade, condições, poder de trazer tudo de volta, de restaurar ministérios, de restaurar famílias, de restaurar vidas, de restaurar tudo aquilo que foi destruído pela universalidade do mal. Então Deus é a origem do bem e toda a bondade. Em várias partes das Escrituras nós observamos essa situação que Deus é luz, que Deus é amor. Portanto, fazer o bem
é próprio da pessoa de Deus. Tudo que fez é bom e é para o bem de todos. Eu gosto muito de um texto da palavra de Deus que Jesus diz que o objetivo dele e de Deus é que todos fossem salvos, que nenhuma pessoa ficasse de fora. Porém, a porta é estreita do caminho da salvação, né? São salvos aqueles que entregam sua vida para Deus, para que Deus possa transformar, tirar todo o mal da sua vida e purificá-lo de todo o pecado, né? Só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E só há salvação, segundo o livro de Atos, em um nome, o nome de Jesus. Por isso, Deus nos abençoe a entendermos isso e vivermos a ética ministerial dentro dos princípios da sua palavra.